Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia. Eu sou o Daniel e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um lançamento muito, mas muito aguardado aqui no Brasil. Eu tô falando sobre Quarteto Fantástico Moléculas Instáveis. Essa é uma minissérie lançada em 2002. É isso mesmo, produção? 2002, lá nos Estados Unidos, 2002, 2003, foi uma minissérie, né? Então foram alguns meses sendo lançada, acho que são 4 edições reunidas nesse volume aqui, e inclusive essa minissérie é ganhadora do prêmio Eisner de melhor série limitada do ano de 2004, né? Uma minissérie produzida para contar a história da família real que serviu como base para a criação do Quarteto Fantástico, né? A família real que foi referência para a criação do Quarteto Fantástico de Stan Lee e Jack Kirby. Esse quadrinho foi produzido por James Stern, que é um cara Stern, né? Que vai lembrar aí o nome da Sue Storm e do John Storm. E a história começa já por aí, né? Esse James, ele descobre que a família dele, alguns parentes dele, foram referências para que Stan Lee desenvolvesse a história do Quarteto Fantástico quanto família. Se você até aqui não era um profundo conhecedor da Marvel e de repente não sabia, já é público e notório que esses personagens tinham sido baseados em pessoas reais, né? Um cientista que mexia com questões espaciais e servia ao governo, a sua noiva, o irmão jovem problemático dela e um amigo deles que era uma pessoa mais corpulenta, mais avantajada fisicamente e que aqui vai ser representado como um lutador de boxe. Moléculas Instáveis é uma edição em tamanho grande, né? A Panini lançou, eu não sei se ela lá fora segue esse padrão, mas ela está em o mesmo tamanho aqui de X-Men Grand Design. Então é uma HQ em tamanho grande com 128 páginas e olha só a comparação aqui. Com um formato americano, ela é bem maior do que o formato americano. O preço hoje na Amazon está em torno de R$111. Deixarei o link aqui na descrição do vídeo para quem se interessar. Agora sobre a história. Nós vamos conhecer primeiro uma releitura, né, de James Stan e Guy Davis, onde eles fazem aqui uma versão própria, mas muito fiel às histórias da Marvel, contando como que a origem clássica do Quarteto Fantástico, para ali adiante a gente conhecer então a vida de cada um desses personagens, né? Cada episódio é mais ou menos dedicado a um desses personagens. O primeiro episódio se chama Duro como Pedra e é um episódio dedicado a nos apresentar o senhor Reed Richards, né? E aí a gente descobre que ele realmente trabalhava na universidade, que ele era um cientista, que ele estava pesquisando a respeito dessas tais moléculas instáveis. Só que, para além de contar uma história do Quarteto Fantástico que serviu como base para o Quarteto Fantástico, um Quarteto Fantástico real, que serviu de base para o Quarteto Fantástico da Marvel, aqui os autores vão colocar esses personagens em cenários e situações bem típicas da época que eles viveram, né? A gente está falando do finalzinho dos anos 50, início dos anos 60. Então, por exemplo, a Sue Richards, né, a então noiva do Reed Richards, que viria a se tornar a Mulher Invisível, ela é representada como uma jovem frustrada com a condição dela de dona de casa, né? Ela já tem que criar o irmão, ela já tem que cuidar de uma casa, enquanto ela gostaria de estar estudando, enquanto ela gostaria de estar lendo, participando de clubes de leitura, e aí ela se vê, de certo modo, limitada por aquilo que a sociedade deseja para ela. Enquanto isso, o Red ele está muito focado na sua pesquisa, mas alheio e completamente alienado de tudo que acontece ao seu redor. Ele chega ao ponto de estar
recebendo ali uma visita de estudantes no seu laboratório, mas ele sequer se preparou para apresentar algo para os estudantes, porque ele não lembrava, né? Então a gente vê que os personagens aqui da vida real são retratados de uma forma que lembra muito esses personagens como eles o são na Marvel, só que sem o elemento do fantástico, sem o elemento do sobrenatural. Em nenhum momento nesse quadrinho vocês vão ver superpoderes, vocês vão ver uma luta contra super vilões, vocês vão ver situações que sequer remetam a uma história de super-heróis. Aliás, tem assim algumas páginas dedicadas, algumas páginas de história em quadrinho dentro das histórias, dentro dessa história do Quarteto Fantástico Moléculas Instáveis, que é sobre a Garota Vapor. A Garota Vapor vai ser uma personagem que o John Storm lê os quadrinhos dela, junto com um coleguinha dele que ele tem aqui na história, e é através dessas histórias da Garota Vapor que a gente vai entender como que está funcionando a cabeça da Sue Richards e como que é a representação, principalmente dos personagens masculinos e da sociedade para ela, né? Ela acaba sendo uma personagem bem importante nessa trama porque os autores se basearam muito nos diários de uma pessoa chamada, acho que é Susan Sturm, e os diários dessa jovem de 19 anos relatavam como que era a dinâmica entre essas 4 pessoas que viriam mais para frente a terem suas histórias transformadas naquilo que a gente conhece hoje como Quarteto Fantástico. É um quadrinho bastante sensível, um quadrinho que procura muito mais contar o lado humano desses personagens, mostrar como os anos 60 eram uma época muito controversa. O próprio autor, ele escreve um prefácio onde ele diz que muita coisa, talvez o Stan Lee e o Jack Kirby teriam feito diferente se eles não tivessem que passar por vários níveis de aprovação, porque naquela época quadrinho era coisa para criança e não podia tratar de determinados temas. Isso a gente vai ver um pouco aqui no capítulo do John Storm, porque ele usa muito isso do quadrinho como fuga da realidade, mas ao mesmo tempo a realidade persegue ele tem que lidar com valentões, ele tem que lidar com bullying, mas ao mesmo tempo ele só quer aquilo que a maioria dos jovens em algum momento da vida quer, né? Quer sair de casa, quer se distanciar da rotina das regras e de tudo mais, e aqui ele leva isso às últimas consequências. Quando eu peguei esse quadrinho, Quarteto Fantástico Moléculas Instáveis, para ler, eu imaginei que seria uma história de ficção científica, algo na pegada de contar a história do Quarteto Fantástico, como já tivemos Quarteto Fantástico História de Vida ou Quarteto Fantástico Grande Design, mas é algo completamente diferente disso, né? É um quadrinho dedicado a contar a biografia resumida desses personagens reais, né? E o que mais me chocou, não chocou, mas o mais marcante deles talvez nem foi a Sue Storm, mas o Ben Green. O Ben Green é um cara traumatizado consigo mesmo, é um cara que não se aceita, é um cara que tem problemas não só de autoestima, mas tem um problema com álcool, com droga, com relacionamento, né? E isso nas páginas desse quadrinho é muito bem exposto e de uma maneira que a gente compreende o porquê que ele é aquele elemento que ficou como coisa, né? O elemento disforme, o elemento estranho, o elemento anormal na primeira grande família da Marvel. Enfim, é um grande quadrinho que demorou 20 anos após ganhar um prêmio Eisner para chegar aqui no Brasil, agora já está disponível, e eu acho que se você é fã da Marvel, se você é fã do Quarteto Fantástico, essa é uma obra que é uma aula de narrativa, mas também uma aula de pesquisa. Tem muita referência, tem muito material explicando quem é cada figura, o que acontece em cada momento, quais são as referências históricas, porque aqui tem um lance sobre Guerra Fria, tem um lance sobre as faculdades americanas, enfim. É um quadrinho realmente interessante, é um quadrinho diferenciado e que vale muito a pena a sua leitura. Esse foi o Poptopia de hoje. Se você não for inscrito, se inscreva. Ajude o nosso canal a crescer, a ganhar relevância nessa concorrida plataforma. Afinal, falar de gibi é sempre muito bom. Forte abraço. Até a próxima.